Deus tem feito coisas lindas em nosso meio. Esse mês de maio, mês da família, né, nós estamos trabalhando nos domingos um tema sobre família, os temas sobre família, e na quinta-feira nós estamos trabalhando, estamos refletindo sobre as parábolas. O pastor Edu Arantes começou na semana passada, trouxe uma palavra preciosa sobre o grande banquete, e hoje nós vamos estar trabalhando, já pode abrir sua Bíblia, lá em Mateus 18. Mateus 18. Por que nós estamos trabalhando? O que são as parábolas, né? Jesus, ele nos deixou muitas parábolas na caminhada dele aqui. E eu fico olhando para Jesus, e Jesus ele gostava muito, através das parábolas ele contava histórias, né? Então ele trazia histórias ali, fazendo as pessoas a ter uma reflexão sobre aquilo, né? Mas por que Jesus falava em parábolas? Por que ele deixou muitas parábolas? Lá em Mateus 13 vai dizer lá, por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo, olha só, o coração desse povo se tornou insensível. Sabe aquelas pessoas que tentam ouvir, ouve, mas não ouve? Está todo momento ali, sabe aquele negócio, ó, não vai fazer isso, que você vai cair do cavalo. Você vai se dar mal. Mas eu não estou nem aí. Enquanto eu não vou lá e dou com a cara na parede, eu não sossego. Certo? O que Jesus está falando com relação a parábolas, ele está tentando trazer algo que, na verdade, é um desafio. Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Sabe, o propósito das parábolas deixadas por Jesus é que possamos ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter para ser curado. Então, quando nós decidimos trabalhar as parábolas, e vai ser algumas parábolas, tem muitos, nós teremos parábolas para trabalhar o ano todo, mas decidimos separar o mês de maio e trazendo algumas parábolas, mas eu quero desafiar você, a você sair daqui hoje, sair daqui em cada quinta-feira, com o coração aquecido, entendendo o que Deus quer falar comigo através dessa parábola. Sabe o que Deus quer falar comigo? Porque tem pessoas que não conseguem ouvir. Não conseguem ouvir as entrelinhas. De repente, lá no teu casamento ou com os seus filhos, alguma coisa está acontecendo e você não consegue perceber as entrelinhas. Sabe aquele filho rebelde, que ele começa, rebelde não, ele tem atitudes de rebeldia. Ele começa lá a fazer arte, começa a se virar. Fique atento, ele pode estar querendo chamar atenção. Observe se você tem 2 filhos, de repente você vê, esse aqui, olha como ele é bonitão, olha como ele é inteligente. E de repente o outro ele só está observando, daqui a pouco ele começa a fazer algumas coisas para chamar atenção. As entrelinhas. O que Jesus está querendo dizer aqui, ele quer falar no fundo do nosso coração. E essa é a orientação de Jesus. E nessa parábola que nós vamos estudar hoje, é uma parábola muito conhecida, e eu quero trazer uma ênfase. Como é que nós podemos viver uma vida com os nossos sentimentos de uma forma coerente? Como é que nós podemos viver coerência nos nossos sentimentos? Esse texto ele vai falar sobre o perdão, e nós vamos falar sobre o perdão também. Mas a minha ênfase, o perdão é uma dimensão dos sentimentos que devemos viver com coerência. Mas tem muitas outras áreas que muitas pessoas estão sendo incoerentes. Certo? Porque eu não entendo o perdão de Deus, porque eu não entendo o perdão das pessoas, ou aquilo que eu já fiz, ou aquilo que eu vivi, então eu começo a viver uma vida totalmente diferente, olhando para essa dimensão com muito julgamento e olhando para essa dimensão com muita leveza, com muito relativismo. Como é que você tem vivido a sua vida? Tem coerência naquilo que você fala, naquilo que você faz, naquilo que você lê, Deus confronta teu coração e naquilo que você reflete no seu dia a dia? Então vamos ler lá Mateus 18, e essa é a parábola a partir do versículo 23, olha o que Jesus vai dizer aqui.
Pois o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Queridos, era enorme essa quantidade. Era muito dinheiro. Na época, era muita coisa. Certo? É claro, Jesus ele está exagerando aqui, é uma parábola. Mas ele está querendo trazer um contraste muito grande. E esse senhor devia muito dinheiro. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. E isso era muito comum. Naquela época, isso era muito comum. Lembra da viúva? A viúva que vem lá com as vasilhas de azeite, o profeta manda pegar todas as vasilhas e vem um azeite. Elas estavam sendo pressionadas a perder a família e os filhos para os devedores, para os credores. E o texto continua. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, e lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido a misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o Pai Celestial a cada um de vocês que não perdoar de coração seu irmão. Esse texto, Jesus está falando sobre perdão, Sobre perdão. Mas imagine a situação. Imagine uma situação onde uma pessoa que ela olha para o lado que ela errou, que ela está errada, aquilo que ela deve, e ela potencializa isso. E aquilo que ela fez errado, aquilo que ela machucou, ela dá uma relativizada. Você já viu isso em algum lugar? Parece que a dor que está comigo, que é contra mim, é muito maior do que aquela que eu machuquei alguém. E com muita facilidade eu começo a colocar na balança. Fala assim: mas eu não sou tão ruim assim. Eu não sou tão, sabe? E aí começa a viver uma incoerência. Eu me divirto, eu estou me divertindo agora com a CPI ali, lá daquele congresso lá, Aí um senador: Vossa Excelência é um mau caráter, Vossa Excelência é disso, fez aquilo, Vossa Excelência. E aí começa um xingamento, e um jogando para o outro qual fez mais baianada, qual tem mais processo, qual tem mais inquérito. E eu começo a acusar um ao outro, porque ao acusar o outro, eu estou aliviando as minhas incoerências. E tem muitas pessoas que vivem assim. Tem muitos casais que dentro do casamento, um acusa o outro porque você fez isso, porque você fez aquilo. E na verdade, quando ele acusa, ele está tentando aliviar a própria consciência. Quando ela acusa, está tentando aliviar a própria consciência. Ou seja, vive uma vida incoerente. Então nós precisamos olhar para os nossos sentimentos. E nós precisamos assumir a nossa culpa. Nós precisamos assumir o nosso papel. Porque todos nós erramos. Aqui não tem nenhum santo, não. Ou melhor, biblicamente tem santo. Mas santo que busca a santidade. Eu já falei aqui que minha mãe é mãe de santo, porque eu sou um santo. Mas o que eu quero dizer? Assim, mas não tem ninguém perfeito. O único perfeito foi o nosso mestre Jesus. Lembra quando trouxeram a mulher adúltera e vieram com aquelas pedras? Vamos lá, vamos atacar, porque a lei diz isso. E de repente Jesus: ok, vamos lá. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Quem não tinha pecado era Jesus, o único ali daquela turma. Aí o pessoal começa a olhar e fala assim: opa, deixa eu sair de fininho aqui,
Deixa eu sair de fininho aqui. Porque é assim, quando você está julgando, você com muita facilidade vem com muitas pedras. Mas só que, quando você olha para você, quem deveria levar pedrada é você. Só que Jesus já se entregou naquela cruz justamente para que você não leve pedrada. Então não tenha medo das pedras que tentam jogar em você. Somente toma posse daquilo que Jesus já pagou pela sua vida. Então quando nós pensamos numa vida coerente, nós precisamos caminhar com essa convicção de que Jesus já pagou o preço para que eu viva coerência, para que eu viva uma convicção nas minhas atitudes. E essa parábola que Jesus nos deixa aqui em Mateus, ele traz algo muito especial, porque ele está falando sobre o perdão. E antes do texto que nós lemos, ele vai perguntar, quantas vezes, os discípulos perguntam, quantas vezes devemos perdoar? 7. E Jesus fala, não, 70 vezes 7. Você já tentou fazer o cálculo? Se você tentou calcular aí, você está errado, coração no lugar errado. Porque não é uma questão de matemática, é uma questão de princípio. Eu vivo com o coração perdoador, eu vivo com o coração humilde, sabe por quê? Não é porque as pessoas não merecem a justiça, não é porque eu sou besta e fico aceitando tudo, mas porque eu decido como eu vou me sentir, como eu vou agir, vou reagir diante das pedradas que as pessoas tentam jogar em mim, ou que já jogaram em mim. Eu não fico escravo das decisões dos outros, do que os outros fizeram para mim é problema deles. Cada um dá o que tem. Eu decido viver e reagir coerente àquilo que eu tenho dentro do meu coração. Agora, se você está agindo e se relacionando, destilando acusações, grosseria, porque é só assim é mesmo, e a todo momento, dá uma olhada no que tem aí dentro do teu coração, dentro do teu coração. Porque você pode estar vivendo uma incoerência que vai te destruir. Então, vamos ver aqui, deixa eu trazer alguns destaques com relação a essa parábola. Para viver uma vida coerente, o que acontece com esse senhor que ele foi perdoado? Então, imagine a situação, alguém que é perdoado. Sabe, se nós fôssemos... Teve um pastor aí que ele fez um cálculo aqui. Ele pegou lá no grego o que corresponderia e qual o valor que era, referente à hora de trabalho, vezes não sei quanto. E ele fez um cálculo ali. Ele falou que dava mais de 1 bilhão. Mas eu nem vou para essa linha. Certo? Eu não sou bom de matemática. Eu não sou de exato, sou de humanas. Né? Eu mal e mal calculei as notas da faculdade para passar de ano. Então assim, mas era muito dinheiro. Era uma dívida muito alta. Era uma dívida impagável. E porque era uma dívida impagável, aquele perdão daquela dívida era algo muito significativo. Porque quando Jesus faz uma ilustração para o reino de Deus, a dívida que Jesus pagou pela nossa vida é impagável. Não adianta você querer pagar por isso. Não adianta. Eu vou subir a escadaria de joelhos, não sei aonde. Não adianta, tem tanta gente se iludindo com isso. Eu vou agarrar nessa corda e vou atravessar não sei quantos quilômetros. Eu vou não sei daqui até lá de joelhos. Sabe, é bobagem, porque não tem nada nesse mundo que você consiga fazer para pagar o preço que Jesus pagou pela nossa liberdade, pela nossa salvação, pela nossa vida. Nada. Então, queridos, nós precisamos, primeiro, a exemplo desse Senhor, nós precisamos aprender com os erros antes de julgar os outros. Nós precisamos aprender, veja ali, versículo 23, ele vai começar a falar sobre isso, mas o 26 ele diz ali, o servo prostrou-se diante dele, implorou, tenha paciência comigo e eu te pagarei. Sabe, ao mesmo tempo que ele servo chega e fala assim, me perdoa, está ali humilhado, está ali, sabe, cabisbaixo, está ali com aquela olhinho de peixe morto, sabe aquele gatinho como é que é o gatinho do gato de botas? Sabe, e ele está ali com o gatinho de botas, e ele pede perdão, e aí ele é perdoado, e aí ele sai ali, uau, agora, a hora que ele vira para trás, e aí ele estufa o peito, agora eu quero ver quem vai vir na minha frente. Sabe, muitas pessoas estão olhando assim, muitas pessoas estão julgando assim, muitas pessoas estão agindo assim no trabalho.
e não consegue enxergar para dentro do seu coração. Tantas vezes que você já pisou na bola e foi perdoado. Tantas vezes que você já fez bobagem e Deus veio e te socorreu. Esse homem, ele não entendeu e ele não aprendeu com os erros. E aí as pessoas vão e repetem os mesmos erros. E as pessoas vão lá e voltam no mesmo erro. E voltam no mesmo erro. Ah, Senhor, eu preciso de um milagre na minha área financeira. Daí Deus vem lá e manda. Daí ele paga todas as contas. Ah, mas esse cartão de crédito, eu vou lá, ó. Vamos lá de novo. Beto Carreiro, praia, e não sei o quê, camarão, peixe. Daqui a pouco estou endividado de novo. E não aprende. E cai uma vez, e cai duas, e cai três, e não aprende com os erros. Nós precisamos ter uma vida coerente. Nós podemos errar sim, porque nós somos falhos. Mas nós precisamos errar erros novos e não os mesmos erros. Quantas pessoas que têm caído na mesma armadilha, nos mesmos erros de sempre. Então nós precisamos ser coerentes. Sabe, muitas pessoas são muito fáceis para julgar, mas não reconhecem os erros. E aí quando eu estou sob pressão, Quando eu estou sob pressão, eu faço tudo. Quando eu estou sob pressão, eu perco o senso e eu começo a abrir e flexibilizar princípios. Quantas pessoas sob pressão acabam flexibilizando? Até vou fazer esse bico aqui. Eu até vou fazer isso aqui, não é tão legal não, mas eu vou fazer. Porque dá para ganhar um dinheirinho. Eu vou conseguir pagar aqui. Eu até vou fazer isso porque não é tão ruim, todo mundo faz. Eu vou dar uma sonegada aqui no imposto de renda. Está na época agora do imposto de renda, né? Tem um monte de gente aí pegando recibinho. Já dá um recibo aí, não tem problema não. Sabe, não percebe que está gerando uma armadilha para si mesmo. Porque existe um princípio, que é o princípio da honra. Eu preciso ser coerente com aquilo que eu prego. Eu preciso ser coerente com aquilo que eu vivo. Eu preciso ser coerente com essa palavra do que Jesus quer me ensinar. E por isso que eu paro de errar os erros, aqueles erros que me escravizam, que já me escravizaram no passado. Eu não consigo perdoar, sabe por quê? Porque eu não consigo enxergar os meus defeitos, os meus erros. E às vezes eu acho que eu sou irrepreensível. Lá em Mateus 7 diz lá, não julgue para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada a medida de vocês, para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Aí Jesus dá uma palavra assim, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente tirar o cisco do olho do seu irmão. O que ele está dizendo? Tire primeiro o cisco do seu olho, porque você está enxergando tudo uma vida distorcida. Você só vai conseguir tirar a viga no olho de alguém, se você tirar o cisco do seu. Às vezes as pessoas querem tanto ajudar outros. Eu lembro uma situação de um rapaz que ele caiu feio assim, destruiu a família dele com adultério. Mas destruiu, foi uma devastação, o que ele fez foi muito grave. E aí deu um ano depois, ele estava numa igreja de bairro celebrando um casamento. Falei, alguém que até um ano atrás destruiu a família, estava lá celebrando o casamento. Eu tomei cuidado para não julgar, mas pelos cálculos que eu fiz, para ter uma restauração, não é tão rápido assim. Falei, tudo bem, cada um, né? Só que ele estava brincando com as coisas de Deus. Isso não se faz. Tá, eu não estou dizendo que Deus vem com um raio na cabeça, mas ele está colhendo hoje consequências muito graves. Eu não estou dizendo que é disso. Mas eu quero dizer o seguinte, que todo mundo que olhava para ele, que conhecia ele, certamente falava, é incoerente. Queridos, a hora que eu estou aqui nesse púlpito, eu estou pregando aqui, eu não sou perfeito. Às vezes as pessoas acham que o pastor Edu ali é perfeitão. O pastor Edu não tem problema nenhum. O pastor Edu não tem luta. O pastor Edemilson não tem luta. Pastor Silvado se bobear, né? Então assim, o que acontece? Nós temos as mesmas lutas. Todo mundo tem as mesmas lutas.
Você acha que eu não tenho que cuidar para não cair no adultério? Eu preciso cuidar constantemente. Você acha que eu não preciso cuidar para cair, não escorregar na casca de banana? Eu preciso constantemente. Por quê? Porque em cada um de nós tem algo chamado natureza pecaminosa. Mas agora, a hora que eu entendo a minha necessidade de viver uma vida coerente, eu começo a sondar a minha mente para que esse filme eu já vi, eu não caio nessa não. Esse aqui eu já vi, eu não caio nessa não. Né? A ilustração mais clara de alguém que vive caindo no mesmo erro são os corintianos, que já estou vendo uns aqui. Mas sabe, brincadeiras à parte, mas o que acontece é que muitas pessoas acabam caindo em algo tropeçando na sua própria arrogância, na sua própria autossuficiência. E eu não deixo, às vezes, ser disciplinado por Deus. Eu não deixo, às vezes, ser ensinado por Deus. E com muita facilidade, eu racionalizo o meu erro e eu volto e falo assim, beleza, está racionalizado, está resolvido, eu vou para frente. Não, calma aí, espera aí. O que eu vou tirar de ensinamento? O que eu vou crescer com esse processo? Eu não quero aqui ser injusto, mas existe muitas pessoas que falta maturidade para viver uma vida coerente. Vivem como crianças que caem no mesmo erro, que não aprendem com os erros. Nós precisamos olhar para nós mesmos, para o nosso coração antes de sair julgando, ou nós não devemos julgar, nós devemos olhar com um olhar de amor, nós devemos olhar com o olhar de Deus. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que nós não temos competência, nós não temos autoridade para sair julgando. Nós precisamos viver o amor. Amor incondicional, independente das pessoas que estão do outro lado. Você errou, você fez algo muito complicado, você perdeu o teu casamento, você fez um aborto, você rejeitou, você abandonou seus filhos, você tomou uma decisão. Queridos, você não consegue reescrever, mas você consegue mudar teu coração hoje. Muda teu coração, coloque diante do Pai e fala assim, olha, eu não vou mais errar o mesmo erro, e eu posso reconstruir. Eu tenho visto reconstruções lindas entre pai e filhos. Eu tenho visto reconstruções lindas de casamento. Eu tenho visto restaurações lindas de vidas que foram tremendamente impactadas pela incoerência, que agora as pessoas entenderam que a coerência é o melhor caminho, que viver o princípio bíblico é o melhor caminho. Então, o primeiro ponto que eu destaco é isso. Aprenda com seus erros. Segundo ponto, veja ali o versículo 27. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Lembra que eu falei que é uma grande dívida? Se for por esses pastores aí, no caso dos bilhões, eu acho que uns 30 milhões aí já estava bom. Para ser uma dívida grande. Né? Mas entenda o valor do perdão que você recebeu. Ser coerente, nós temos que entender o que nós recebemos de Deus. O que nós temos recebido do Senhor. Às vezes as pessoas, sabe aquela pessoa que reclama? Não dá nem vontade de ficar perto. A pessoa não entendeu o que Deus tem dado a ela. E aí, eu fico a todo momento achando que eu preciso ter mais. Que eu preciso mais. E eu não tenho um coração grato. E eu não entendo o amor de Deus, a dimensão do amor de Deus. A primeira dimensão de entender é o perdão de Deus para a nossa vida. O perdão de Deus sobre nós. Incoerência é o continuar olhando e reagindo com os olhos humanos ao invés de reagir com os olhos de Deus. Se você está perdoado, se você já entendeu o perdão de Deus, não importa se as outras pessoas não querem te perdoar. Você não caminha baseado no coração dos outros, você caminha baseado no coração de Deus. Pastor, a fulana não me perdoa. Não vai me perdoar. E aí eu fico escravo, e eu não durmo. E aí eu fico em depressão, porque a pessoa não me perdoou. Queridos, o perdão é para você. Sabe, os princípios que estão aqui, eles estão aqui para nós vivermos eles, para nós vivermos bem. Muitas pessoas que rejeitam viver fora da palavra de Deus, simplesmente decidiu dar cabeçada na vida. A hora que eu entendo o amor de Deus e a dimensão do amor de Deus e por que Ele deixou essa palavra para nós, essa palavra vai nortear a minha jornada.
Então, se eu estou indo aqui, uma coisa eu estou caminhando. Eu estou caminhando, o vento vem e me leva para cá. Opa, desviei do caminho, vou dar uma sondada aqui, daí agora eu vou para lá. Mas se eu estou com a palavra, e eu estou aqui, eu estou olhando para a palavra, eu não vou perder tempo olhando para os lados, porque eu estou olhando para a palavra e a palavra está me direcionando, é aqui o caminho. Vai aqui porque aqui vai ter honra. Vai aqui porque aqui você vai ter um casamento abençoado. Vai aqui porque você vai passar os valores e princípios para os seus filhos. Vai aqui porque você vai ver prosperidade na tua empresa. Vai aqui porque, sabe, porque muitas pessoas não têm olhado para a palavra, eles têm caminhado na sua vida pessoal, alimentando prazeres momentâneos. E eu vou para a bebida, e eu vou para a droga, e eu vou para o sexo, e eu vou para tudo aquilo que traz um prazer momentâneo para a carne. E eu desvio da palavra. E aí eu vou para a minha família, e eu vou para aquilo que eu quero ser feliz, eu quero que a minha esposa me sirva, meus filhos me sirvam. E aí estou fora da palavra, e eu começo a tentar achar subterfúgios para tentar deixar agradável o meu casamento. E aí eu vou para a empresa, e eu só foco no lucro, é planilha, é lucro, é planilha, e eu esqueço o propósito maior, porque lucro e valor financeiro da empresa ou do seu salário deve ser consequência e não fim em si mesmo. Se você está ali para trabalhar, para ganhar o teu salário no final do mês, lamento informar, você está perdendo um grande privilégio dado por Deus. Porque quando você trabalha para honrar a Deus, para abençoar as pessoas que estão ao seu redor, o retorno financeiro é consequência. Quando você consagra a sua empresa para que ela seja um instrumento de Deus na vida das pessoas, dos funcionários e dos clientes, o retorno financeiro é consequência. Então, viver coerente é nós entendemos o que nós recebemos, e nós recebemos de Deus para transbordar, nós recebemos o amor de Deus para transbordar amor, nós recebemos os princípios eternos de Deus para transbordar na vida das pessoas. Quantas pessoas têm sido abençoadas porque você tem dado uma palavra para ela, você tem profetizado sobre a vida dela, orado por ela, dado uma palavra de esperança nesse tempo de pandemia. Se você não tem feito isso, porque você não entendeu o que você recebeu. Sabe, quando eu não entendo o perdão de Deus para a minha vida, eu não vou conseguir perdoar ninguém. E eu vou estar sempre julgando, eu não vou conseguir me perdoar. Mas eu estou sempre com aquele chicote, eu estou sempre com aquelas correntes, e eu não consigo me libertar, porque eu não entendi o perdão de Deus. Esse homem da parábola, ele não entendeu o tamanho da dívida que estava sendo perdoado. Se era uma dívida impagável, ele não entendeu. Por isso que ele falou assim, não fez mais que obrigação. Fico imaginando aqui, né? Porque foi isso. Ele foi lá e já detonou. Se ele tivesse simplesmente falado assim, puxa, mas eu já tive um lucro aqui, eu vou. Então, faça matemática. Agora não. Sabe, eu quero a todo momento, cada centavo. Eu vi uma história muito interessante, eu não sei se eu compartilhei aqui já, mas de alguém que tinha um salário muito grande, e ele chegou no banco e já estava na casa dos milhões ali, de dezenas de milhões, e ele falou assim, eu queria saber, depois do centavo, qual que é o número que vem depois da segunda casa do centavo? O terceiro zero. Uau! Terceiro zero, mas por quê? Não, porque eu quero saber quanto está faltando para mim entrar na próxima casa do centavo, para entrar na próxima casa do real, para entrar na... E aí aquele funcionário do banco falou assim, mas o senhor tem tanto, está preocupado com o centavo? Não, eu preciso saber. Certo? E fatalmente, menos de um ano depois, o filho jovem faleceu num acidente de carro. E aí todo aquele centavo do centavo não vale nada. Sabe que tem muitas pessoas que têm tentado buscar os centavos dos centavos. Eles não entenderam a dimensão do amor de Deus. Eles não entenderam a dimensão e a coerência de viver uma vida que agrada o coração de Deus. Queridos, tem muita gente deixando muito patrimônio para os filhos se matarem para buscar cada vez mais herança. Porque os pais não somente construíram somente para si um patrimônio que achavam que eram eternos, como também não ensinaram os filhos o valor do amor, o valor dos relacionamentos, o valor da família.
E além dele deixar um patrimônio que ele não conseguiu usufruir, ele deixou, ou ele faltou, não deixou princípios para que os filhos tivessem coerência na divisão e partilha dos bens da herança. Entendam o amor de Deus para você. Entendam o que Deus tem para você, para que você, o tamanho do amor dele, para que você entenda o que ele quer fazer na sua vida. Às vezes eu fico olhando para os outros, mas fulano tem isso, fulano tem aquilo. Eu fico pensando, quando Jesus estava lá na cruz, aquele ladrão ali do lado, né, se arrepende aos 48 do segundo tempo, e ele vai para a eternidade. Aí tem Judas, caminhou com Jesus, caminhou, estava junto, traiu Jesus, se enforcou, se arrependeu não, teve remorso. Sabe, não é uma disputa, quem tem mais ou quem tem menos. Eu preciso olhar para mim e falar assim, qual que é o sonho que o Senhor tem para mim? Lucas 4,31 diz lá, livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Quando entendemos o perdão de Deus, o tamanho do preço pago na cruz pela minha vida, pela sua vida, nós somos capacitados a perdoar a nós mesmos, os outros, e muitas vezes perdoar Deus. Por que que Deus permitiu? Alguém que enxerga a vida como a sociedade hoje prega por aí, muitas coisas pela meritocracia, eu preciso merecer. Eu quero dizer que o reino de Deus não é assim. Não é por mérito que você vai ser abençoado. É por um coração quebrantado. Um coração que busca a presença de Deus. Um coração de adorador que adora em espírito e em verdade. Esse sim vai ser abençoado, encharcado pela bênção, pela graça, pela misericórdia de Deus. Agora, um coração altivo, arrogante, eu me garanto, eu dou um jeito sempre. NHS, na hora sai. Os militares aí se identificaram com o NHS. Sabe, e para finalizar, para que possamos ser coerentes, reproduza as bênçãos e ressignifique as suas provações. Veja ali o que esse servo não fez. Quando aquele servo saiu, encontrou o outro com o servo que devia 100 denários, um valor bem pequeno. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos, implorou, tenha paciência comigo, lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu, mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, então o Senhor chamou aquele servo mau, cancelei a tua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia com o seu conservo? Quando eu não entendo e não reproduzo isso. Quando eu sou abençoado e não transbordo esse amor para ninguém. Quando eu não ressignifico as provações do meu passado, eu continuo ligado a um cordão umbilical com essa marca. Sabe o que é ligado o cordão umbilical? Quando nós estamos no ventre, que tem aquele cordão nos alimenta, aquele cordão nos torna dependentes da mãe. Tem muitas pessoas que estão dependentes desse sentimento de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão, de bobagem que fizeram no passado. Muitas pessoas, elas perderam a condição de viver, de reproduzir a bênção, de ressignificar as provações. O que hoje te impede de você ressignificar essa dor que está aí no teu coração? Alguém te rejeitou? Você ainda carrega essa rejeição que você já racionalizou, mas continua escravo, com o cordão umbilical ligado a essa rejeição. Você fez um aborto, e isso a todo momento tem te escravizado, e vira e mexe você vem, e você continua ligado a esse pecado. E o cordão umbilical continua ligado, porque você ainda não se entregou integralmente ao perdão de Deus.
Houve um abandono. Você não perdoa a sua mãe? Ah, meu pai não está mais aqui, mas eu tenho aquele sentimento. Conversava com um irmão que ele não conseguiu se despedir do pai. Falaram, o pai foi para o hospital e ele foi comprar uma passagem de avião, o pai foi para a UTI e aí ele estava no aeroporto e recebeu a ligação, teu pai faleceu. Muita gente tem amargado sentimento de culpa. Muita gente tem sido escravizado porque eu deveria ter feito, eu deveria ter pedido esse perdão, eu deveria ter falado com meu pai e com a minha mãe. Eu deveria. Eu quero dizer para vocês que quando eu decido abençoar as pessoas como reflexo da bênção que eu recebi, eu estou cumprindo o propósito, estou abrindo a oportunidade para ser mais abençoado ainda. Mas agora, quando eu decido continuar me alimentando das mágoas dos ressentimentos, das marcas e dos meus erros do passado, eu decido ficar escravo, sendo alimentado por esse cordão umbilical com o meu passado, que me faz gerar uma dependência e me impede de viver olhando para frente, me impede de viver a maturidade na presença de Deus. Quem você precisa perdoar hoje? Quem você precisa tomar a decisão hoje dizendo assim, eu decido virar a chave, eu decido colocar isso diante de Deus. Essa marca que Deus está trazendo na tua mente, seu irmão te machucou, sua mãe, coloque nos pés da cruz. Pare de ser como esse servo que saiu julgando. Você foi perdoado, perdoe. Você foi amado, você é amado, é amada, ame. Você errou, pisou na bola. Perdoe quem pisou na bola com você. Deixe a vida mais leve. Ser coerente com os nossos sentimentos é deixar a vida mais leve. Você pode fechar seus olhos. O que Deus falou com você? Você que está aqui, olhando para mim aqui, o que Deus falou com você que está aqui? Qual decisão que você precisa tomar hoje? Quem que você precisa perdoar hoje? Quem que você precisa se entregar e falar assim, eu decido amar, independente se é amável ou não? Você que está aqui presencialmente, eu quero desafiar você. De repente você chegou e veio convidado, você está aqui nessa noite, já está aqui há 2, 3, 4 semanas, mas você nunca tomou a decisão ao lado de Jesus. Você precisa fazer isso hoje. Certo? Porque aceitar o perdão de Deus é entender que Jesus, Ele se entregou naquela cruz pela minha vida, pela sua vida. E quando há arrependimento genuíno, quando há esse arrependimento e essa entrega dizendo, Senhor, eu me arrependo, e eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador, com isso há libertação, há restauração, há nova vida. De repente você está aqui, eu queria que você fizesse uma oração. Se você está aqui na internet também, faça uma oração onde você está. Fecha seus olhos e diga aí, você que está aqui presencialmente também, fala, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo, eu peço perdão, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora. Eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Recebe, Deus, a minha vida em tuas mãos. Eu quero viver esse perdão, eu quero viver esse novo momento, eu quero viver um novo estilo de vida, eu quero viver com uma vida coerente com a palavra do Senhor. Eu quero viver. Ore, é você e o Senhor. Ore aí, você que está aqui na sua casa também, ore aí, você está fazendo sua oração. Entregue sua vida hoje. Viva hoje, viva um novo tempo hoje. Tome uma decisão hoje. Se você está aqui nessa noite, Espírito Santo de Deus está tocando no teu coração, está ardendo, está realmente queimando aí, porque o Senhor está falando contigo. Eu quero desafiar você
a compartilhar essa decisão comigo, levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Se você está entregando a sua vida hoje, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua vida, eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Alguém aqui nessa noite está entregando a vida ao Senhor hoje? Alguém aqui na internet está entregando a vida hoje? Coloque aí no chat se você está entregando sua vida hoje. Coloque aí diante do Senhor. Agora, vamos ficar de pé. De repente você está aqui, você precisa perdoar alguém. Ou você precisa pedir perdão para alguém. E se você precisa fazer isso, nós vamos cantar uma estrofe desse cântico. Se você precisa perdoar alguém, pedir perdão a alguém, eu queria que você se colocasse de joelhos aqui. Se você precisa tomar uma decisão hoje de coerência na sua vida, nas suas emoções, na sua vida emocional, você vai vir e vai se colocar de joelhos. Nós vamos ter um tempo de oração e entrega. Se você está aqui na internet, você também, coloca aí no chat. Vamos cantar um cântico. Enquanto isso, Deus está falando contigo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui, pode vir. Glória a Deus. Deus está falando contigo, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja. Glória a Deus. Já temos alguns homens aqui. Deus está falando contigo, sai do seu lugar. Eu quero orar por esses homens que estão aqui. Quero dizer que esses homens aqui são muito corajosos, porque para viver uma vida honrada, eu preciso ter coragem e dar um passo. Eu preciso enfrentar aquilo que tem me escravizado e dizendo: chega, eu decido viver um novo tempo. Eu decido viver uma nova história. Esses homens que estão aqui estão dizendo isso. Estão se colocando diante do Senhor. De repente você está aqui na internet, se coloque também de joelhos onde você está. Eu quero orar pela vida desses homens. Se tiver mais alguém, Deus está falando contigo, você está resistindo, saia do seu lugar. Se una a esses homens valentes, corajosos que estão aqui, que decidem hoje iniciar um novo tempo, porque sim, isso que escravizava não escraviza mais. A falta de perdão não vai escravizar mais. O orgulho não vai escravizar mais. Agora é uma vida livre, é uma vida leve, é uma vida nova. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Sou grato ao Senhor por esses homens que estão aqui à frente, de joelhos, dizendo: sim, eu decido viver o novo tempo. Eu decido ser coerente com a palavra do Senhor. Eu decido ser coerente com a minha vida com o Senhor. Eu decido perdoar, eu decido liberar perdão, eu decido pedir perdão. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada história aqui, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada momento, cada bobagem que foi feita, e cada pessoa que foi machucada, cada pessoa que precisa ser perdoada, cada pessoa que eles precisam pedir perdão. Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, que ninguém aqui continue preso a essas marcas do passado. O nosso passado já foi pago na cruz. Os nossos sentimentos já está liberto de toda aquela escravidão, a escravidão das consequências eternas do pecado. O sangue na cruz nos deu a oportunidade de viver uma nova vida. Abençoa, Deus, esses homens, abençoa essas pessoas que estão aqui no YouTube, no Facebook, que estão dizendo: sim, eu quero, sim, eu vou perdoar, sim, eu vou viver um novo tempo, porque nós estamos aqui para honrar e glorificar o Senhor e para declarar
que nós somos livres para declarar que nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos da falta de perdão, nós não somos mais escravos do sentimento de culpa, nós somos livres para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Deus, recebe essa entrega desses homens que estão aqui de joelhos, dessas pessoas que estão na internet, recebe, Deus, essa entrega, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor.